Pronto, tudo certo agora. Vamos estar online e operacional. Obrigado. Eu sou João Moreno, fico com a palavra agora, tá? Ok. Beleza. Muito obrigado, Albérico. Bom, pessoal, boa tarde, né, novamente. Depois na palestra do Thiago, fica um pouco difícil a gente tentar falar bonito, né? Demonstrar alguns conceitos pedagógicos. O Thiago é um cara muito competente, parabéns. Bom, a ideia de hoje é a gente conversar sobre gamificação. Na verdade, eu quero que vocês entendam que eu sou um entusiasta da gamificação e tenho aplicado alguns dos seus conceitos em minhas disciplinas. Meu objetivo aqui não é ensinar nada a vocês. Na verdade, eu pretendo muito mais aprender do que ensinar. Então eu vou aqui compartilhar minha tela. Espero que vocês estejam enxergando tudo, beleza. Então tranquilo, né? Então vamos falar sobre gamificação no Moodle. O conceito de gamificação, ele não é um conceito novo e muito menos é um conceito que é inexplorado no campus Natal Zona Leste. Na verdade, o nosso campus já usa gamificação há um tempo. E eu vou começar mostrando a vocês que a gamificação ela está presente até no site do nosso campus. Eu clicar aqui no link, eu vou acessar IFRN Campus EAD, o videogame, que é um jogo que, se eu não me falho a memória, foi criado pelo professor Eric Bergamini em um projeto com seus alunos e que está disponível no site, ou estava até um tempo atrás, não encontrei hoje, mas felizmente eu tenho o link, em que a gente usa conceito de gamificação para chegar a um propósito, que é o aluno conhecer um pouco sobre o campus. Então, o que é a gamificação? Gamificação é eu tentar fazer com que o aluno ele tenha uma motivação intrínseca para atingir um objetivo extrínseco. O que eu quero aqui? Eu quero que o aluno, por conta própria, por vontade própria, queira percorrer o campus e comece a falar com os personagens, vivenciar esse videogame. E no final das contas, aprenda o conceito que a gente quer que ele aprenda. Que é entender cada setor do campus, como é que funciona. Então, eu mostro para vocês que o conceito de gamificação não é algo novo no nosso campus. A gente já utiliza há algum tempo, certo? O que eu pretendo trazer hoje é a gamificação dentro da plataforma Moodle. Então vamos lá. Para aqueles que nunca ouviram falar de gamificação, basicamente é uma forma de usar elementos comuns dos jogos em situações que não se restringem ao entretenimento. Então eu vou trazer elementos do jogo para uma situação que não diz respeito a simplesmente lazer. A gente quer trazer elementos do jogo para uma situação que a gente quer ensinar algo ao aluno. E a gente utiliza essas lógicas e metodologia dos games para tornar os conteúdos complexos um pouco mais acessíveis. Então, assim, o objetivo da gente é ensinar. O objetivo da gente é fazer o aluno aprender. Só que usando conceitos de gamificação, muitas vezes a gente consegue fazer com que esse aprendizagem seja mais eficaz, ou seja mais fácil. Por que isso? Porque com os elementos da gamificação, que a gente vai ver em seguida, a gente consegue uma maior integração da turma, uma motivação e engajamento maior por parte do aluno e uma análise do perfil de todo o alunato
por parte nossa, da coordenação do curso. Por quê? Porque a gente vai criar um sistema de ranking, um sistema de pontuação, em que a gente, nessa brincadeira, nessa questão lúdica, a gente consegue esse engajamento e consegue perceber também quem está indo melhor ou pior nas tarefas, não só por uma simples análise de notas. Então, assim, são conceitos interessantes e que a gente pode explorar, tá? Eu sei que nem todos vão se empolgar com as ferramentas que eu vou mostrar. Eu sei que a maioria já conhece, mas pode ser que tenham algumas ferramentas que vocês não conheçam e pode ser que algum dos conceitos vocês falem, ora, esse aqui vai dar bom na minha disciplina. Então eu espero poder contribuir um pouco hoje, mostrando aí esses conceitos e principalmente a utilização das ferramentas. Bom, alguns dos elementos da gamificação que a gente pode citar, né? Vocês podem ver que são diversos, mas depois que a gente falar sobre eles, vocês vão ver que tudo se resume a poucos conceitos, certo? E poucas ferramentas. Então o primeiro deles é o storytelling, não sei se se pronuncia assim, que é a questão da narrativa. Depois vem o avatar, a progressão, os desafios e missões, recompensas, pontos, moedas, medalhas. Aí vocês já reparam que pontos, moedas e medalhas, todos dizem respeito a justamente o sistema de recompensa. Feedback instantâneo, que foi até citado pelo professor Tiago na apresentação dele. A competição e o ranking, que é algo meio polêmico, mas eu vou abordar de uma maneira que eu acho que vocês vão gostar. Então, assim, esses são os principais elementos da gamificação. O primeiro deles é a questão da narrativa, né? É a arte de contar uma história que engaje o público-alvo, no caso, os nossos alunos. E essa boa história, ela cria conexão com as pessoas, envolve, comove e marca na lembrança. Ela prende a atenção e torna a atividade ainda mais prazerosa e interessante. Isso a gente sempre viu, né, no cinema. E de uns tempos para cá, os games estão adotando uma narrativa muito forte. Existem vários jogos que muitas vezes a história prende muito mais do que a própria jogabilidade. Então é interessante numa disciplina a gente criar uma atmosfera, a gente criar um tema para a disciplina. Ele pode ser um tema do passado, um tema de fantasia, um tema futurístico, um tema contemporâneo. Mas se a gente consegue criar essa temática, muitas vezes o aluno, ele por vezes esquece que está numa disciplina. Ele está às vezes achando que está numa história. E acredite, isso causa muito mais motivação para a maioria dos alunos. Claro, sempre existem exceções. Quando eu vou falar sempre da maioria deles. Um outro elemento bem simples, porém bem interessante da gamificação é o avatar, que basicamente é uma representação visual do personagem do jogador. Então, assim, a gente conseguir fazer com que os alunos eles possam ser representados por avatares, que podem ter até uma gama de opções, dependendo da temática que a gente criou na nossa narrativa, também é um elemento interessante para a gente ter essa imersão do aluno nesse ambiente gamificado. Aí começam os elementos que a gente consegue, são mais tangíveis para a gente, que mexe no mundo, né? Primeiro é a questão da progressão. Gente, para uma estratégia de gamificação bem feita, ela precisa mostrar claramente para os participantes a progressão deles na dinâmica das nossas atividades. Então a gente vai ver ferramentas que a gente consegue ver a progressão do aluno nos nossos desafios, nossas missões, muito além de um percentual total da disciplina. Então é muito importante que o aluno perceba essa progressão dele ponto a ponto. Isso, quando o aluno não percebe essa progressão, muitas vezes ele se desmotiva. Ele se distancia da disciplina e às vezes até abandona. Então, se ele consegue perceber avanço a avanço que ele está subindo os degraus da disciplina, isso certamente é um fator de motivação. E aí entram os desafios e missões, que é o que a gente chama de atividades, né? Mas na gamificação a gente tenta, ou pelo menos eu tento, colocar para os alunos missões, que seriam os objetivos da unidade, os objetivos do tópico. E dentro desse tópico, as atividades avaliativas eu chamo de desafios. E aí eu tento contextualizar
tanto essas missões de desafios com uma linguagem um pouco mais próxima dos games. Inclusive, eu coloco um glossário de termos para ele, para aqueles alunos que não estão tão habituados, para que um termo ou outro que eles não entendam, eles possam estar consultando. E a gente vai falar mais desses desafios e missões na prática, tá? Mas o importante é que as missões, né, o objetivo de aprendizagem que eu quero daquela unidade, e os desafios são as atividades que eu vou propor ao aluno, e que elas têm que gerar, depois de concluídas, total ou parcialmente, as recompensas, que é um elemento fundamental desse sistema de gamificação. Cada ação positiva do jogador deve ser alimentada pelo recebimento de algum bônus ou um item que ele tem interesse. Então, vamos tentar entender as diversas formas de recompensa e como isso pode gerar desde pontos para a nota do aluno até outros tipos de itens que eles podem gostar. Sim, existem itens para além da nota que o aluno se motiva. Vocês vão ver. Os pontos fazem parte do sistema de recompensa. Então, quando o aluno ganha nota, por exemplo, eu não digo para ele que ele ganhou, 70. Eu digo, você foi recompensado com 70 pontos. E aparece um baúzinho de tesouro com a pontuação do lado. É um gesto simples, mas que mantém o aluno naquela imersão da gamificação. E é bem interessante. E aí entra a questão das moedas. Bom, João, você falou em pontos, falou em recompensa, agora tem moeda. Vamos lá. As recompensas são várias coisas. A primeira delas que eu citei são os pontos. É a nota, propriamente dita. E o que seriam as moedas? As moedas seriam uma espécie de moeda virtual criada dentro da disciplina para que o aluno vá acumulando, fazendo atividades regulares ou extras, e depois de uma certa quantidade de moeda, ele possa trocar por alguma coisa. Assim como num jogo. Então os elementos aí, eles fazem realmente menção o tempo todo a jogos, seja jogos de tabuleiro, seja jogos eletrônicos. A ideia é essa mesmo, tá? Então a gente tem as moedas, que geralmente na lógica dos jogos, os jogadores podem acumular e trocar por outros itens que lhes sejam interessantes. E é assim que a gente vai fazer também no Moodle. E aí eu botei mais um elemento na brincadeira, que são as medalhas. Como vocês já devem ter percebido, né, a medalha ela é algo um pouco maior, né? Ela é uma premiação. Então a medalha é algo que pode vir quando o aluno completa uma tarefa muito difícil ou quando ele acumula um certo número de moedas. Então a gente vai usar essa medalha e legal, bacana que o Moodle já tem nativamente isso. Muitas coisas que eu vou mostrar são plugins que a gente instalou no Moodle, mas as medalhas a gente consegue, ou já conseguia fazer antes, só que com outro nome, que vocês já devem estar desconfiados qual é. Aí vem a questão do feedback instantâneo, que é um elemento da gamificação, né? Para a sensação de progressão ela ser uma sensação mais completa, tem que haver o elemento do feedback instantâneo, que não se resume a uma resposta de questão de questionário. São aqueles feedbacks que todos os módulos do Moodle têm para que haja uma conversa constante do aluno com a plataforma, de certa forma do aluno com o professor. Então, cada coisa que ele conquista ou que ele não conquista, o sistema tem que conversar com ele e dar esse feedback. Então, ele vai se sentindo realmente em uma aventura, em um jogo, imerso em um mundo, que ele tem uma troca constante, né, nesse diálogo, que é o feedback instantâneo. Então, é muito importante que todas as atividades que permitam feedback, que vocês escrevam algo contextualizado e preferencialmente dinâmico, ou seja, se o aluno acerta, tem um feedback, se o aluno erra, tem outro. É muito importante que o aluno perceba que o sistema está falando com ele, então tem que ser algo mais personalizado possível. Aí vem as questões mais polêmicas, mas eu já vou dizer de antemão que não fiquem com antipatia, porque eu vou abordar ela de uma maneira positiva. Primeiro a questão da competição, né? Todo mundo sabe que boa parte dos jogos usa a competição como um fator motivacional.
Então, assim, quem nunca jogou um jogo e ficou feliz ou triste com uma vitória ou uma derrota? Da mesma forma, a gente vai usar na disciplina, ou quase da mesma forma. A gente não quer que nenhum aluno fique triste, mas a gente quer compensar aqueles que estão se esforçando mais. Então, o que eu sugiro na questão da competição e, posteriormente, num outro elemento de gamificação, que é o ranking, que, como o próprio nome já diz, é ranquear os alunos. Eu sugiro que vocês façam uma espécie de ranking de diversos itens, não só a nota, e que elenquem só os primeiros. Por exemplo, imagina uma turma de 50 alunos. Se eu coloco ali toda a unidade, o ranking do que perguntou mais ou do que respondeu mais perguntas, o ranking de quem assistiu mais tempo de vídeo, se a gente conseguir quantificar isso, o ranking de quem conseguiu a maior nota, pegar os 3 primeiros de cada e colocar no final da unidade numa tabelinha de premiação, eu acho que a gente não está depreciando ninguém, e eu acho que o aluno que ficou a gente está preservando a privacidade do aluno que ficou do 4º lugar ao 50º. Então a gente não está depreciando ninguém, não está criando desmotivação. E o mais legal do ranking é que no começo da disciplina eu crio uma ficha do aventureiro. Então nessa ficha eu faço uma brincadeira entre elementos lúdicos, tipo qual a sua classe, qual a sua raça. No RPG tem isso, né? Você pode ser um humano, você pode ser um robô, você pode ser um orc, não sei. Com elementos que eu quero saber do aluno, né? Conhecimentos prévios e situações realmente que podem fazer eu tomar uma decisão ou outra. Por exemplo, eu posso criar um item de privacidade na minha ficha de avaliação e posso perguntar ao aluno, você quer ser mostrado em rankings? Se o aluno disser não, a gente preserva ele. A gente coloca, ou a gente pula ele, ou bota jogador misterioso, faz uma brincadeira. Então, assim, são só coisas boas, gente. É só ter bom senso e saber utilizar. Bom, mas vocês já devem estar cansados de ouvir teoria. É uma oficina, vocês querem ver questões práticas. E eu vou mostrar. Mas antes eu quero ressaltar a diferença entre jogos sérios e gamificação. A gamificação, como a maioria das linhas de estudo, elas têm vários autores que têm suas próprias interpretações. Então, um dos autores, né, que é o Buzzarelli, ele diz o seguinte, existe uma diferença clara entre jogos sérios e gamificação. Então ele diz, o primeiro consiste em uma experiência desenvolvida através de mecânica dos jogos e da forma de se pensar como em jogos, com a finalidade de educar indivíduos sobre um conteúdo específico. Neste caso, a atividade concentra-se na utilização de pontos, recompensas e distintivos. Foi basicamente o que eu conversei. Por outro lado, na gamificação, que ele é um pouco mais restrito no seu pensamento, o pensar como em jogo é aplicado de forma cuidadosa, com a intenção de se resolver problemas e encorajar a aprendizagem, usando para isso todos os elementos de jogos que forem apropriados à prática determinada. Então, basicamente, né, os jogos sérios são jogos com um objetivo específico de aprendizagem, e a gamificação, na visão dele, é algo um pouco mais voltado, de fato, à aprendizagem, com mais cuidado. Então, assim, é um ponto de vista dele. Eu não vou me ater tanto a isso, mas eu quis fazer essa ressalva. Então, talvez algumas coisas que eu mostre, para alguns vão interpretar como um jogo sério, para outros como gamificação. Feito essa ressalva, eu vou começar. Então, o primeiro ponto, que eu acho que os professores de informática vão se identificar mais, mas não se preocupe, eu vou mostrar para todas as gamas de disciplinas, são ferramentas que permitem os alunos criarem jogos com programação em blocos. E é uma programação muito simples, que mesmo quem nunca programou, consegue aprender quase que instantaneamente, que eu vou mostrar aqui a ferramenta Scratch e a Code.org. Primeiro eu vou para a Code.org, que é um pouquinho mais simples, e quando você entra no site, você pode entrar na sua conta, né, criar sua conta. Eu já tenho uma conta, então eu vou aqui, vou logar nela. E aí o legal é que eu posso entrar aqui como aluno ou como professor. Posso, inclusive, criar uma sala de aula. E eu criei. Então eu tenho uma sala de aula que nela tem o curso Minecraft Jornada do Herói. E ele gera o quê? Uma senha. Então eu posso disponibilizar esse curso para os meus alunos
E quando eles entram aqui, eles digitam essa senha e já estão na aventura. Olha esse número aqui, cabalístico, 111. Esse 111, ele é um número de alunos da minha turma de Novos Caminhos que já acessou a atividade. Então eles vão clicar aqui na Jornada do Herói. Vão ter 12 mini-fases. Eu fiz o teste, eu fiz tudo em 1 hora. Dá para fazer em menos. Mas vamos imaginar que um aluno que nunca teve contato demore 2 ou 3 horas, mas é um tempo razoável. Ele faz em um turno. E no final ele ganha um certificado. E esse certificado ele envia para a gente, pelo envio de tarefas, e está aí um desafio completado. Então, assim, esse desafio ele é de programação, mas a programação ela é algo que vai muito além dos cursos de informática. Porque, como dizia Steve Jobs, todo mundo deveria aprender a programar, porque programar ensina você a pensar. Então, assim, eu estou mostrando uma ferramenta de um curso de informática, mas que pode ser aplicado, sinceramente, em qualquer disciplina. Beleza. Seguindo para questões dos jogos, eu vou mostrar agora o Scratch. O Scratch eu posso criar jogos com ele. É uma ferramenta criada pela MIT, na verdade um laboratório vinculado ao MIT, e ela se propõe a criar jogos utilizando, mais uma vez, programação em blocos, que é muito simples. E eu criei esse jogo com meus alunos, um jogo fantástico, só que não, chamado de Chicken Saga, que é a saga de uma galinha para salvar os seus pintinhos. Então ela tem que se movimentar, tentar salvar os pintinhos que vão aparecendo na rua, fugindo, obviamente, dos carros. E conforme ela vai salvando, os pintinhos vão aparecendo e pedindo ajuda. É um jogo bem simples, mas assim, para quem não fez o jogo, ele é até jogável. E para quem fez, então, tem aquele grau afetivo, né, do jogo, fica querendo obrigar todo mundo a jogar. Então o jogo basicamente é esse. Se você for atropelado, você perde 5 pontos. Se chegar a 0, a pobre da galinha morre. E o legal disso tudo é que, para além de jogar, o aluno pode vir aqui, ó, e ver como o jogo foi feito e até interagir com ele. Então, eu venho aqui, posso interagir com o código. O código foi criado por mim e disponibilizado para os alunos. Então, é uma ferramenta muito, muito interessante. Os alunos aqui, isso pode ser aplicado como uma ferramenta extra da disciplina. O aluno que fizer alguma implementação pode estar ganhando uma pontuação extra. Tudo naquele sistema de recompensa que eu estava falando. Pois bem, vou sair do jogo. E vamos agora falar de gamificação no Moodle. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou até agora, como aplicar isso dentro do Moodle. Eu citei aí algumas práticas, módulos e ferramentas que a gente pode estar utilizando para tentar chegar naqueles conceitos que eu mencionei. O primeiro delas é uma questão, a temática ser lúdica. Aí não precisa, gente, do Moodle para isso. Se bem que existem alguns macetes para a gente estar tornando o ambiente um pouco mais próximo de onde a gente quer chegar. Por exemplo, na disciplina que eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma ambientação numa questão meio de RPG, meio medieval, do mundo de fantasia. Então, tudo que eu posso levar para esse mundo, para essa temática, eu faço. E aí, qual é a ferramenta que eu faço muito uso? Uma ferramenta simples, que é o recurso rótulo. Então, várias vezes, ao invés de eu clicar em um recurso ou atividade que eu criei, eu clico no rótulo que está linkado a esse recurso. O que eu ganho com isso? Eu ganho uma espécie de máscara, um visual próprio daquele elemento que nativamente não existia. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês a questão do livro de regras de uma disciplina. E aqui, vocês estão vendo essa foto desse bardo tocando o seu bandolim e um corvo numa plaquinha de aviso chamada fóruns. O meu tópico de fóruns, eu não chamo de comunicação. Eu chamo de comunicação, quando a disciplina não é gamificada. Mas quando eu estou na disciplina gamificada, eu chamo de estalagem do bardo, um local para descansar e conversar. Então são essas pequenas brincadeiras
que vão trazendo o aluno para dentro dessa imersão da gamificação. Aí eu vou falar de outras coisas. Completude, né? Para a gente gamificar, a gente tem que manter a conclusão do curso, o acompanhamento de conclusão ativo. Porque é através da completude que a gente vai conseguir fazer o sistema de pontuação, acompanhar o aluno, dar o feedback. Então é importante que ela esteja ativa. E eu vou mostrar alguns blocos que fazem com que a completude seja um pouco mais gamificada. O plugin do H5P, que é uma ferramenta de interatividade em vídeos e muitas outras coisas, como vocês vão ver. Os emblemas, que substituiriam a tais das medalhas, que são ditas na teoria da gamificação. O feedback instantâneo e também os relatórios, que através deles a gente pode acompanhar os alunos, as notas, criar rankings, fazer essa questão da competição de maneira saudável. Tá bom? Então vamos chegar aqui de teoria e vamos entrar no Moodle. Vamos falar sobre cada uma dessas coisas. Bom, aqui estou eu na minha disciplina de programação estruturada, com 400 alunos dos Novos Caminhos. E eu tive a audácia de querer aplicar a gamificação nessa disciplina também. Então, vamos primeiro olhar a visão do aluno nessa disciplina. O aluno, quando entra na disciplina, primeira coisa, ele vai aqui se deparar com as regras do jogo, só que não, ele tem, na verdade, um apanhado simples da divisão da disciplina. Veja que já tem um elemento aqui, ó, ao invés de eu chamar de unidades, eu chamo de fases. E aí eu boto, atenção, é necessário clicar no livro e ler todas as regras para iniciar a fase 1 da disciplina. E aqui tem um tal do livro de regras. Gente, isso aqui não tem no Moodle. Mas o que eu fiz? Eu criei uma ferramenta rótulo, linkei ela com uma ferramenta livro, né, com o meu recurso livro, e quando eu clico aqui, eu tenho acesso a um livro, que é o livro de regras de disciplina. Afinal, o que é um jogo sem suas regras, né? Quando a gente vai pegar um jogo tabuleiro, a primeira coisa é a gente ler as regras ou pedir para alguém que tem mais paciência ler e resumir para a gente, né? Então, da mesma forma é a disciplina. Eu clico aqui e digo, atenção, para iniciar a aventura é necessário ler todo o livro, porque a gente sabe que a completude de um recurso livro só ocorre quando a gente lê todos os capítulos. Então, eu falo da ementa da disciplina, eu falo da dinâmica das avaliações, tudo muito explicado. Um bom jogador prefere as regras bem explicadas. E eu gosto de explicar bem direitinho. Então, tem aqui com a ementa da disciplina, a dinâmica das avaliações, o funcionamento dos fóruns e até mesmo um manual de boa conduta. Depois que o aluno fez isso, o tópico 1 vai abrir para ele. O tópico de comunicação, que eu chamo de estalagem do bardo, ele está sempre ativo. Então ele já pode vir até aqui e falar, olha, professor, não consegui entrar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então eu mantenho esse tópico ativo para ele. Então aqui é mais um elemento lúdico, não tem interatividade, é só uma imagem, mas vai trazendo o aluno para esse ambiente gamificado. Depois, eu vou para a minha fase 1 da disciplina. E mais uma vez, vocês vão ver que os elementos continuam aparecendo. Na minha disciplina, ou na disciplina gamificada, a gente tem que trazer o aluno para dentro do universo. Então, eu sempre gosto de dizer que ele tem um inventário, assim como um aventureiro. Ele começa a disciplina e na sua mochila ele leva consigo um celular, um Moodle e o livro de regras que ele acabou de adquirir. E conforme ele vai avançando na disciplina, ele vai ganhando novas coisas no seu inventário. Então, é assim que eu vou fazendo a disciplina, e aí vocês vão percebendo os elementos que eu citei. Primeira questão da narrativa, né? Esse storytelling. Aí a gente vai ver também a questão dos desafios e missões. Você vê que eu boto aqui, ó, explicando o desafio da fase 1. Aí eu vou clicar aqui
O que é o desafio da fase 1? É justamente o jogo do Code.org que eu citei para vocês. Quando eu clico aqui no desafio, é um jogo é um vídeo que eu criei, também gamificado, e eu vou explicando para os alunos como fazer a atividade. Então, tudo se remete à mesma temática. Quando esse aluno faz o desafio, eu vou aqui mostrar a vocês, tem um tutorial, além do vídeo, eu gosto de deixar tudo muito explicado, né? Então, além do vídeo, eu tenho um tutorial, e eu vou explicando passo a passo como ele completa o desafio, e no final eu digo que você ganhou 80 pontos. Então, mais uma vez, eu fazendo aqui já o desafio e fazendo a questão dos pontos, que é um dos tipos de recompensa. Pois bem, falando em recompensas, vamos falar de outra recompensa, que são as moedas. No Moodle acadêmico, a gente ainda não tem instalado o bloco de esconderijo, que é um bloco que permite com que eu esconda itens em vídeos ou em outros elementos, e o aluno vai catando esses itens, e depois de tantos itens eu posso, por exemplo, dar uma premiação para ele. Mas eu tenho isso já instalado no Moodle presencial. Então, veja que no Moodle presencial, eu tenho aqui um bloco moedas. E esse bloco moedas, ele permite que eu crie elementos. Eu vou aqui clicar aqui para vocês verem um relatório. E em itens, você vai ver que eu tenho a moeda comum, que é uma moedinha com uma interrogação. E eu posso, o nome desse bloco é stash, que é esconderijo, e eu posso estar escondendo essas moedas ao longo da minha disciplina. Aqui, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, eu escondi uma moeda dentro de uma página chamada Material Complementar de Gamificação. Então, vou imaginar que o aluno está estudando, ele é um aluno muito dedicado e quer estudar tudo, não só o material principal, como também o complementar. Quando ele clicar aqui, olha o que ele vai achar, uma moeda. E aqui ele pode clicar e recolher essa moeda. Aí imagine que com, 5 moedas o aluno tem acesso a um tópico escondido que a gente habilita para ele. E nesse tópico ele pode, por exemplo, concorrer, fazer uma atividade extra, jogar um dado, esse dado vai ter uma quantidade que der no dado, vai dar de ponto extra para ele. Então são pequenas premiações que vão engajando o aluno na disciplina. Essas moedas também podem servir para um ranking. O aluno que pegou mais itens escondidos. Ou essa moeda pode servir para ganhar uma medalha, que no Moodle tem outro nome, são os emblemas. Então, voltando aqui para um Moodle acadêmico, vamos aqui falar de emblemas. Bom, os emblemas já existem no Moodle. Para vocês configurarem ele, eu vou aqui voltar meu papel. Vocês vêm aqui na engrenagem de ações, vão em mais, emblemas, gerenciar emblemas. Vocês podem reparar que eu já criei, na verdade, 3 emblemas. Um denominado Code.org, outro livro de regras e o outro Scratch. Que são justamente as ferramentas que o aluno vai utilizar ou recolher na primeira fase da sua disciplina. O livro de regras, para ele entrar na primeira fase, ele já tem que estar com ele. E assim que ele lê, ele ganha esse emblema. E já o Code.org e o Scratch, ele vai ganhar fazendo atividades, fazendo desafios ao longo da primeira unidade. Ou da primeira fase, né? Tem que estar sempre usando esse linguajar para se acostumar. Então, eu até deixei um para ver se eu ganho junto com vocês. Então, eu vou aqui na programação estruturada. Eu disse aqui, ó, esse emblema do Scratch eu vou ganhar quando eu assistir o vídeo do super jogo Chicken Saga, né, que é o jogo que eu fiz, que de super não tem nada, mas é claro que é uma brincadeira. Então, eu vindo aqui na disciplina, agora eu vou me logar como aluno. Na verdade, tem uma coisa que eu ainda não fiz nesse emblema, deixa eu fazer aqui com vocês, que é habilitar ele. A gente pode criar um emblema e não habilitar o emblema, certo?
reparem que, olha como é interessante a questão do emblema, porque ela já serve até como relatório. Olhando para esse emblema de livro de regras, eu sei que 169 pessoas já pegaram ele. Ou seja, 169 pessoas já entraram na disciplina. Porque para fazer a primeira unidade da disciplina, tem que ganhar esse emblema, tem que ganhar o livro. Eu sei que dessas 169, 100 já completaram a atividade que eu solicitei da primeira fase. Que na verdade é uma delas, a outra é uma ficha de aventureiro, vou até mostrar para vocês. Agora eu vou habilitar esse Scratch. Se alguém já tiver assistido a esse vídeo, de cara já vai ser atribuído para ele o prêmio. Então eu vou vir aqui e vou liberar. Aí ele avisa, olha, quando você liberar, você não pode mais mudar nenhum atributo desse emblema. Ou seja, as regras que você criou para a pessoa ganhar e o tempo que o emblema vai ficar ativo não podem mais ser modificados. Ok, eu concordo. Vamos aguardar o Moodle pensar um pouco. Olha que bacana, 31 pessoas já tinham assistido ao vídeo. E olha que eu coloquei ele hoje à tarde. Então agora eu vou voltar para a disciplina. Vou me logar como aluno. E vou tentar ganhar esse emblema. Então eu vou vir aqui na minha unidade 1, na minha fase 1. E vocês vão ver que eu não assisti ainda o Super Jogo Chicken Saga. Agora eu vou assistir. Quando vocês olharem aqui para o lado, eu tenho um bloco ativo, últimos emblemas. Eu configurei esse bloco para que ele mostre os últimos emblemas que eu ganhei. Até agora eu só ganhei um emblema, que é o emblema do livro de regras. Então vou vir aqui, vou assistir ao vídeo. Certo? Na verdade, acessar o jogo, né? Não assisti o vídeo, acessei o jogo. Eu vou agora voltar para a disciplina. E olha o que aconteceu. Acabei de ganhar mais um emblema. Então, tudo isso serve o quê? Isso serve ao mesmo tempo como um sistema de recompensa de medalha e serve como feedback instantâneo, que o aluno percebe que o sistema está dando para ele uma resposta. Olha, você foi bem, você está no caminho certo. Isso é uma resposta visual, ela não é um texto, mas é uma resposta visual. Beleza, então assim, a gente já falou de pontos, moedas, medalhas, recompensas, desafios, missões. Vamos falar um pouco de progressão. O aluno ele tem que sentir que está progredindo. E para isso, a gente pode fazer uso de alguns plugins. Tem um plugin chamado Level Up, mas ele está instalado só no Moodle presencial. Mas aqui no Moodle acadêmico, a gente tem o bloco de progressão. Eu vou aqui botar para editar. Um momento aqui. E o legal desse bloco de progressão é que eu posso fazer o aluno visualizar só as atividades daquela fase. Então, diferente da progressão natural, a nativa do Moodle, que a gente vê o percentual todo da disciplina, no bloco de progressão, a gente consegue marcar só as atividades que a gente quer que sejam contabilizadas e, ao mesmo tempo, o próprio bloco só mostra as atividades que estão ativas. Então, isso vai mostrando para o aluno o percentual que ele cumpriu das atividades que ele tem que fazer naquele momento. Não o percentual que ele cumpriu de atividades que ele nem viu ainda, nem sabe do que se trata. Isso ainda dá uma vantagem a mais do professor, que o professor pode estar fazendo a disciplina em tempo real, sem que o aluno perceba que aquele percentual de completude fica mudando. E os alunos, todo mundo que é professor sabe que os alunos reclamam muito daquilo, né? Não entendem para que serve. Se a gente cria uma atividade que eles não estão vendo e o percentual deles cai porque entrou mais uma fatia no bolo, né? Eles, na mesma hora, se desesperam, acham que alguma atividade deles foi excluída. Então, esse bloco de progressão, que é o progresso de conclusão, é muito interessante. E aí, ó, eu vou agora mudar para a visão do aluno. E olha como é que ele enxerga.
Isso também é configurável, tá? Eu posso ou não mostrar esse percentual, eu posso ou não mostrar esses elementos visuais. Pode ser algo mais minimalista, se vocês quiserem. Mas ele diz, ó, você concluiu o fórum de apresentação, você concluiu o livro da fase 1, né? Conteúdo, você não fez ainda a ficha do aventureiro, você assistiu o vídeo explicando o desafio da fase 1 e você não enviou ainda o certificado. São atividades que eu quis que ficassem contando para esse progresso deles. E aí na fase 2 vão ter outras e assim vai. E aí falando da ficha de avaliação, lembra quando eu falei do ranking? E eu falei que a gente podia criar um ranking personalizado ou não colocar alguém no ranking? De repente, um aluno que não quer participar da brincadeira por algum motivo pessoal, não cabe a gente julgar. E aí eu posso, por exemplo, numa ficha do aventureiro, que aqui está, mais uma vez, bem lúdica, né? Eu posso perguntar, você quer participar dos rankings? Não, tá bom. Na hora que a gente puxar o relatório, a gente já vai ter os alunos que disseram que não querem participar. Caso eles estejam entre os primeiros, a gente não coloca, ou coloca um avatar misterioso para fazer mais uma brincadeira. Então você vê aqui ó, que eu brinco, eu pergunto coisas sérias, como idade, para depois eu traçar um gráfico, uma pesquisa de qual é o aluno que eu estou conseguindo atingir melhor com a gamificação, ou com a disciplina em si, né? Porque o objetivo é a disciplina, né? Não é o conceito da gamificação. Ele está como um aporte do aprendizado, né? Ele não é o aprendizado. O sexo, aí a raça, eu faço uma brincadeira, se é humano, alienígena, robô, não sei informar. E agora, óbvio, as perguntas que são brincadeiras eu deixo sem obrigatoriedade de responder. Brinco até com isso. Qual é o seu alinhamento social? Eu sou benevolente, ajudo os colegas nos fóruns. Eu sou neutro, participo dos fóruns, mas sem muita interação. Sou questionador, pergunto bastante nos fóruns. Sou um espírito livre. Fóruns? O que é isso? Sou caótico, estou aqui para aprender Python, não quero interagir no fórum. Ou ainda não sei, não descobri quem sou. Então a gente, entre uma brincadeira e uma coisa séria, a gente vai colhendo as informações que a gente tem interesse. Beleza. Eu acho que eu já falei do feedback, né? O Tiago, ele mencionou, mas só para não passar batido, aqui na disciplina de eletricidade instrumental, ela não está gamificada, vocês podem ver a disciplina padrão, certo? E eu vindo aqui no meu banco de questões, eu tenho minhas categorias, certo? Vou pegar aqui a categoria 1 e vou escolher uma questão. Reparem que quando eu escolho uma questão, o aluno vai responder essa questão. Vou responder na doida aqui, tá? Aí ele vai dizer, ó, sua resposta está parcialmente correta. E vai explicar o porquê. Vai vir aqui e vai explicar o conceito, dizendo até onde ele vai encontrar no livro da disciplina. Isso é uma questão teórica. Se fosse uma questão de cálculo, né, a gente pode pegar alguma, ele já mostraria de outra forma. Deixa eu pegar uma de cálculo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não. Pronto, essa aqui de cálculo. Eu vou dar uma resposta, certo? Aleatória. E ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar para mim como chegar à resposta. Então, o feedback, ele pode se manifestar de diversas formas. O que importa é que a gente mantenha sempre um feedback instantâneo, quando possível, para o aluno. Por que eu digo quando possível? Porque esses meus feedbacks não são instantâneos nas questionários. Eles só vão aparecer quando acabar o prazo, né? O prazo do questionário. Mas se eu pudesse, eu colocaria ele instantaneamente. Mas se eu fizesse isso, eu estaria perdendo um pouco da eficácia da avaliação, porque o aluno poderia estar repassando para os amigos, e aí eu não ia avaliar os alunos, e pior que isso, né? Eu ia desestimular os alunos a estudar o assunto. Tá, então assim, e a questão dos relatórios que eu já falei, eles servem para os rankings, né? As competições que eu falei, você puxar o relatório de alguma coisa que o aluno fez, seja de emblemas, seja de moedas,
seja de maior pontuação na atividade, seja de participação em fórum, e eu colocando isso de uma maneira bem cuidadosa, mas mais bacana, de repente num tópico como esse, estalagem do bardo, ou no final de cada fase. Eu mostrei diversas ferramentas, diversas maneiras de usar a gamificação. Vai ter professor que não gostou de nenhuma, vai ter professor que gostou de todas, e eu acho que a maioria das pessoas, parcialmente. Algumas se aplicam, eles acharam que é interessante, outras nem tanto. A ideia é essa. E, para finalizar, eu queria mostrar a ferramenta H5P, que é uma ferramenta nova, eu ainda estou aprendendo também a utilizá-la, que ela consegue fazer algumas interações bem interessantes. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Na verdade, antes de mostrar H5P, eu vou mostrar também a palavra cruzada, que é a nossa amiga de longa data, mas que ela pode estar aí sendo usada também para gamificar. Então, por exemplo, eu criei um glossário aqui de termos de programação e gamificação. É um glossário que vai abordar termos vinculados à programação, ao Python, que é a linguagem que eu estou ensinando os alunos, e também a gamificação. Então, você vai encontrar aqui o bug, é um erro de programa, mas vai encontrar também avatar. Vai encontrar, entendeu, questões da disciplina, do assunto da disciplina, e questões também da metodologia que eu estou usando. A partir desse glossário de termos, eu posso criar um jogo de palavras cruzadas, que para quem nunca utilizou, é só clicar aqui em atividade ou recurso, escolher palavras cruzadas, e aí ele vai perguntar algumas coisas da palavra cruzada, se você permite ou não termos com espaços, de qual glossário ou de qual questionário eu vou puxar essas palavras. Feito isso, eu tenho aqui meu jogo, eu configurei para 10 palavras, e quando eu clico, ele puxa aleatoriamente do glossário, e aí ele vai mostrando embaixo a definição dos verbetes, e você lê ela e preenche a palavra aqui. Se você não souber, você pode voltar lá no glossário e procurar. O que importa é que assim a gente força o aluno a estar assimilando aí os conceitos da disciplina. Essa palavra cruzada, por exemplo, eu coloquei com 3 tentativas, e é algo que, assim, ele não vai demorar mais de meia hora para fazer. Aí vai valer um percentual da disciplina, que pode estar em pontos, pode estar em moedas, pode estar em emblemas, tudo aquilo que a gente já conversou. E aí, agora sim, para finalizar, vamos mostrar a H5P. É uma ferramenta bem completa e bem complexa. Então, eu criei duas coisas com ela, mas antes de mostrar elas funcionando, olha quantas opções eu tenho no H5P. Eu venho aqui em atividades, eu clico em conteúdo interativo e vou adicionar. Eu venho aqui e ele pergunta o que eu quero. Se eu quero puxar uma já pronta ou se eu quero criar uma atividade nova. E aparece essa pequena lista de opções, que olhando assim, eu diria que tem mais de 30. Então é algo que a gente tem que estudar, e eu até posso fazer depois uma palestra, um treinamento sobre ela, quando eu tiver com mais domínio. Para um momento eu vou mostrar 2 exemplos da H5P. O primeiro é um exemplo bem simples, que ela permite criar um quiz, verdadeiro ou falso. E eu botei aqui, pergunta surpresa. Essa pergunta surpresa pode inclusive aparecer só se o aluno completar uma outra coisa, catar um número de moedas. E aí eu brinquei quando clicou aqui. É verdade que ser programador é sinônimo de ser rico? Aí se ele disser verdadeiro, ele errou. Vou tentar novamente. Se ele disser falso, ele ganhou um pontinho, certo? Que pode ser acumulado também. Obviamente, numa questão de verdadeiro ou falso, eu não posso dar 2 tentativas, senão ela seria ponto certo. Mas mostrei aqui uma maneira de usar o H5P. E outras mais interessantes do H5P são sua interação com vídeos, que na verdade é a essência da ferramenta.
Então aqui eu peguei um vídeo, certo? Ele embarcou aqui na plataforma. A ideia era colocar o vídeo da webinar, só que na página, no canal, né, do curso, ele não estava permitindo embarcar o vídeo em outras plataformas. Aí tem que tomar cuidado com isso. Alguns vídeos não permitem ser embarcados. Se for seu próprio canal, é só você ir lá e configurar o canal para aceitar isso. No caso, como não era um canal meu, eu não quis mexer. Então eu mudei para outro vídeo, um vídeo que está no meu canal, que é explicando um desafio. E aí, beleza, né? Eu passei aqui o vídeo, que vocês já até viram em outro momento, um pedaço dele. E em dado momento do vídeo, os alunos estão assistindo e eles vai falar sobre programação em blocos, certo? Quando acabar isso, eu vou mostrar para eles um link para eles acessarem outro jogo, que é do Chicken Saga, que eu já mostrei para vocês. Então aqui, eles estão vendo aqui o code.org e em dado momento aparece aqui um link. Esse link, ele não estava nativamente no vídeo, é óbvio. Eu criei ele através do H5P. Então, o H5P é muito interessante porque eu posso criar não só links, como perguntas. Eu posso pausar o vídeo na hora de uma pergunta no meio do vídeo. Eu posso criar um botãozinho que, quando eu clico, ele mostra uma informação relevante a algo que eu estava falando. Então, eu estou citando um zoológico e eu falo sobre tartarugas tailandesas. Nesse momento, e posterior ao vídeo, eu posso criar uma curiosidade sobre as tartarugas tailandesas e aparece um botão lá. Quer saber mais? Clique aqui. E ele clica, o vídeo pausa e abre uma caixinha e fala sobre a tartaruga. Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Só que demanda mais tempo para ser estudada. Bom, o que eu tinha para falar de gamificação no Moodle era isso. E agora eu volto para vocês para a gente conversar. Professor Moreno, professor Wagner. Obrigado, Wagner. Uma pergunta para vocês. Opa, tem perguntas? Deixa eu abrir aqui o chat, estava fechado. Ele está habilitado nativamente no Moodle ou precisa habilitar algum plugin? Eu acho que precisa habilitar algum plugin, né? Precisa habilitar algum plugin, mas já foi instalado, tá? Está ativo, inclusive, no Moodle acadêmico. Ana citou o questionário com relação a deixar as questões fixas. Não, é verdade, Ana. A gente pode deixar as questões fixas e lá na atividade questionário pedir para embaralhar elas. E na hora da criação da questão, pedir para embaralhar as alternativas. Essa questão do banco de questões, ela é algo mais. Para além de embaralhar as questões de alternativas, são os alunos que vão ter mais de uma tentativa não estarem sempre vendo as mesmas questões. E aí Wagner alertou para um negócio muito interessante. No momento que a gente faz um banco de questões, e eu sempre faço, é importante dentro de uma categoria, que o que é a categoria? Ela diz respeito a todo o assunto de um tópico. É importante dentro dessa categoria eu criar subcategorias pelos conteúdos desse tópico e dentro do conteúdo criar outra subcategoria pelo nível de dificuldade das questões. Assim eu garanto que o questionário do aluno vai ser justo e homogêneo.
de tal forma que ele sempre vai ver a mesma quantidade de questões dos determinados assuntos. Exemplo, eu divido em 5 subcategorias, 2 questões de cada assunto. E nessas 5 subcategorias sempre vai ter uma questão fácil e uma média para difícil. Então assim eu deixo o questionário mais justo e homogêneo. Isso é muito importante e é dito na gamificação, de você não criar um desafio que não tenha um padrão e que não seja justo, para que não desestimule o aluno. Ok. Mais algum questionamento? Tá bom. Tá pronto, é isso mesmo. Agradecemos aí, professor Moreno, a apresentação. Vamos aí que esse é o mundo. Faremos mais formação, vai depender de H5P, não é fácil. E agradecemos também ao professor Wagner. E ele está pedindo um tutorial para fazer uma belas videoaulas e vai fazer umas dessas aí também. Vamos fazer. Eu queria só me despedir, Albérico, já que você deu a deixa, né? A gente tem um canal no YouTube, que é o canal do Laika. A gente está fazendo videoaulas em relação ao Moodle. Vai chegar na parte de gamificação também. Espero que até lá eu tenha mais propriedade no H5P. E queria agradecer mais uma vez a participação de todos. E agora eu me despeço oficialmente e deixo o fechamento com o nosso diretor, professor Albérico. Até mais, viu? Valeu, gente. Mas vamos seguir João no canal do Laika. Romano. E chegamos